meio. Nós estamos tratando dessa série, Repensar para Recomeçar. E até aqui a gente falou de vários temas que nos ajudam a pensar no nosso ano e caminhar bem nele. A gente já falou um pouquinho sobre devoção, sobre propósito, sobre foco, determinação, sobre como a gente alinha a vida com Deus e como a vida com Deus é importante para a caminhada da vida. E hoje a gente vai continuar essa série. E eu sei que vários de vocês que estão aqui dirigem, né? Se não dirige, pretende tirar a carteira de habilitação e poder então conduzir aí um veículo. E a vida ela tem um pouco de semelhança com o trânsito. Para você dirigir bem, para você conduzir bem no trânsito, você precisa saber e entender bem essas placas. Essas placas nos ajudam e nos orientam para ter uma condução segura e tranquila. Por mais que você tenha o desejo de dirigir bem, de poder pilotar bem, se você não consegue identificar essas placas, você certamente vai ter em um momento ou outro dificuldade. Por isso que no processo de trânsito, para você tirar a sua habilitação, você tem que estudar essas placas sinalizadoras, porque elas nos orientam no trânsito. Tem uma placa dessas que tem muito mais a ver com a nossa vida do que as outras, talvez. E é sobre uma dessas placas que a gente vai falar hoje. Essa placa significa o quê? Conversão à direita. E ela tem a vários lados, né? Tem vários tipos, mas no geral essa placa é a placa da conversão. E eu queria chamar a sua atenção para falar sobre isso, sobre conversão. A conversão é mudança. Quando você encontra uma placa dessa na estrada, ela está lhe orientando que você vai precisar converter à direita ou converter à esquerda, ou você vai encontrar a placa dizendo que é proibido converter a determinado lugar ou a determinada direção. Quando a gente pensa em conversão, então a gente pensa em mudança. A gente pensa em uma mudança de direção que é preciso que seja feita. Só que a Bíblia também fala de uma conversão, só que de uma conversão que não apenas muda o rumo simplesmente de um veículo, mas é uma conversão muito mais importante, que é a conversão da vida, é a mudança da direção para a vida. E certamente você já deve ter ouvido falar muito sobre conversão, porque conversão tem a ver com o que torna alguém um discípulo de Jesus. Tem a ver com aquilo que é essencial para a vida de todo ser humano. Então hoje a gente vai falar sobre como essa grande mudança, como a conversão a Jesus, ela é fundamental para a gente caminhar bem. Como é fundamental a conversão para que o ano comece, continue e termine com alegria, com satisfação. Então hoje a gente vai falar sobre conversão e eu coloquei aqui 4 perguntas que a gente vai tentar responder para sair daqui com entendimento sobre a conversão em Jesus, sobre a conversão em Cristo. A primeira delas é o que é a conversão. A segunda, por que precisamos de conversão? A terceira, como acontece a conversão? E por fim, quem realiza a conversão? Queria convidar você a orar mais uma vez e pedir que Deus nessa tarde, Ele nos ensine e nos oriente para a gente aprender sobre esse assunto tão importante. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque nessa tarde o Senhor nos trouxe aqui para que nós possamos aprender mais do Senhor, da Tua Palavra, para que nós possamos encher o nosso coração de Ti. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui juntos, reunidos. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de parar e nesse início de semana buscarmos o Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa encher o nosso coração nesse momento, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que nós compreendamos essas verdades de maneira especial, dadas pelo Teu Espírito, colocadas no fundo do nosso coração. É o que nós pedimos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. A primeira pergunta é: o que é conversão? E isso é muito interessante. Se você tiver a sua Bíblia, eu peço que você fique com ela aberta, lá naquele texto que nós lemos, que é o texto de Efésios. Se você não tem, fica tranquilo. Mas nós vamos meditar nessas perguntas, basicamente nesse texto de Efésios capítulo 2, que diz assim, Efésios capítulo 2, diz: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Então o versículo começa falando de uma realidade difícil,
O versículo começa falando de... Esse texto ele foi escrito, para você saber, esse texto foi escrito para uma igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grandemente, uma metrópole na verdade, maior do que Petrolina, uma cidade grande, muito desenvolvida, e Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas naquela cidade de Éfeso, é por isso que o nome da carta é aos Efésios, e Paulo está escrevendo essa carta para orientar aquelas pessoas e falar ao coração delas sobre a caminhada de vida delas. E Paulo então vai falar sobre o passado delas e o presente. E o que marca o passado e o presente, a transição de mudança na vida daquelas pessoas, foi justamente a conversão. Olha o que diz o texto: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Olha o que ele diz no versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes, as inclinações de nossa natureza humana, e éramos por natureza merecedores da ira, como também os demais. Aqui, note bem, porque Paulo, que foi quem escreveu, o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, ele vai dar algumas características da vida dessas pessoas antes da conversão. Paulo diz que antes da conversão, aquelas pessoas, elas estavam espiritualmente mortos. É o que ele diz: olha, vocês estavam mortos. E esse texto é muito interessante, porque como é que alguém pode estar morto, se ele está vivo? Como é que Paulo está escrevendo para um grupo de pessoas que estavam vivas, mas ele está dizendo que elas estavam mortas? Muito interessante, porque aqui a morte não é a morte física, mas é uma morte espiritual. Muitas vezes a palavra morte ela é entendida como separação. Então o que Paulo está dizendo é que essas pessoas, em um tempo do passado, elas estavam separadas de Deus. E é por isso que Paulo está dizendo: olha, vocês estavam mortos espiritualmente. Vocês não tinham uma vida espiritual com Deus. Vocês não tinham um relacionamento com Deus. Então Paulo olha para aquela igreja e diz: olha, vocês antes estavam separados, mortos espiritualmente. Mas ele continua e ele diz: vocês viviam orientados pelo maligno, pelos poderes do maligno. E aqui é muito interessante, porque Paulo está nos ensinando que aquele grupo de pessoas, antes da conversão, eles viviam uma vida dirigidos pelo diabo, por Satanás. Eles nem sabiam, mas a vida deles era guiada, era motivada, era direcionada por alguém que não era Deus. Mesmo sem saber, aquelas pessoas eram dirigidas pelo maligno, é o que Paulo está dizendo. E é interessante porque, se você notar, Paulo também se inclui. Ele não diz que é só aquela igreja. Ele diz: eu mesmo. Ele vai dizer, olha o que ele diz no versículo 3: todos nós vivíamos desse modo. Todos nós vivíamos desse modo. Ele continua e ele diz que antes, aquelas pessoas viviam guiadas pelos desejos. Eles eram guiados pela vontade própria. Sabe aquela ideia? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Sabe aquela outra ideia? Faça o que está no seu coração. Sabe aquela ideia? Eu faço o que me dá na telha, né? Eu faço o que tenho vontade, né? Primeiro eu, e depois eu. Paulo está falando que antes, a vida daquelas pessoas eram guiadas pelos desejos. Tudo que eles queriam, eles faziam. E essa vida trazia uma consequência. A Bíblia, Paulo vai dizer que eles eram, por causa disso, filhos da ira. O que isso significa? Paulo está dizendo que aquelas pessoas antes, ao invés de serem filhos amados de Deus, eram filhos que Deus iria colocar a ira. Ou seja, eram filhos que Deus iria punir, que Deus iria derramar juízo. Por quê? Porque viviam mortos, distantes de Deus. Porque viviam orientados pelo maligno. Porque viviam fazendo as suas vontades e não tinham um relacionamento verdadeiro com Deus. Aí Paulo começa a tratar no versículo 4, e ele coloca um mais, e é muito interessante, porque ele vai dizer: olha, mas entretanto, todavia, aconteceu algo que mudou a história de vocês. Todos nós gostamos
daquele filme que vai tudo indo mal, e parece que não tem esperança, e que de repente aparece o Salvador, resolve e o filme é Felizes para Sempre. Eu não sei se você se parece comigo nessa área, mas coisa ruim é assistir um filme que tem um final triste. Parece que o filme não prestou. E a gente, alguma vez eu assisti um filme assim, que o filme terminou com uma cena triste, a pessoa principal, que na minha opinião não deveria morrer, morreu. Eu digo, ou filme depressivo, ou filme ruim. Aí alguém disse, mas é a verdade, a vida é assim. Eu digo, mas é ruim. Não é legal assistir um filme assim. A gente gosta do filme que surge um Salvador e salva, e o filme termina felizes para sempre. Pronto. Aí Paulo está dizendo que a vida desse povo é esse filme triste, que iria terminar de uma maneira muito sem graça e muito triste. Mas algo aconteceu, surgiu um Salvador que mudou a história daquele povo, a cidade de Éfeso. E é muito interessante porque ele vai passar do versículo 4, se antes do versículo 4, 1, 2, 3, ele fala da vida antes da conversão, versículo 4 em diante ele vai falar da mudança, da conversão. E ele vai dizer, olha, mas Deus, ele aponta para Deus e diz, Deus, sendo rico em misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Você sabe o que significa misericórdia? É muito interessante essas definições de misericórdia, de graça, porque elas têm uma verdade muito profunda. Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. Sabe quando seu filho apronta, se você já tem filho, seu filho apronta e aí ele merece disciplina e você vai discipliná-lo, e aí ele diz o quê? Papai, tem misericórdia. Ou seja, ele está dizendo, não me deu o que eu mereço. Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. E quando Paulo diz que Deus é um Deus misericordioso, por que Deus é um Deus misericordioso? A explicação está aqui, ora, nós éramos mortos espiritualmente, nós vivíamos obedecendo às direções que não eram de Deus, nós vivíamos dirigidos pelos nossos próprios desejos. O que é que a gente merece? Misericórdia? Não, a gente merece ira. Mas Paulo está dizendo, olha, mas embora a gente mereça isso, existe um Deus de amor, existe um Deus de misericórdia e bondade, e esse Deus, em sua grande misericórdia, ele diz, por causa da sua grande misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, ele fez algo. E aqui é muito interessante porque a obra que Deus faz, a conversão, muda o quadro. Antes nós éramos mortos espiritualmente, mas Paulo está dizendo que aquela igreja agora não é mais morta espiritualmente. Ou seja, ela não tem mais agora uma vida sem Deus, agora ela tem uma vida com Deus. Ele vai dizer no versículo 4, olha, agora, mas Deus sendo tão rico em misericórdia, porque tanto nos amou, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida. E aí Paulo está dizendo, agora vocês têm vida com Deus, agora vocês estão vivos espiritualmente. Ele vai continuar e dizer, agora vocês não andam mais segundo as inclinações da carne, vocês agora vivem direcionados por Deus. Então antes dirigidos pelo maligno, mas agora dirigidos por Deus. Ele vai dizer, antes vocês viviam guiados pelos desejos, agora vocês são guiados por Jesus. E ele vai dizer que antes vocês eram filhos da ira, mas agora vocês são filhos de Deus. Nota uma coisa interessante. Quando Paulo escreve para essa igreja, Paulo não acredita que essas pessoas já nasceram filhas de Deus. Pelo contrário, Paulo diz que durante um bom tempo na vida, essas pessoas viviam mortas, estando vivas, orientadas pelo maligno, talvez achando que estavam vivendo com Deus, guiados pelos desejos e não guiados por Deus, e como consequência, filhos da ira e não filhos de Deus. Mas algo aconteceu que mudou a história, algo aconteceu que transformou a história daquelas pessoas. E o que foi que aconteceu? Conversão. A conversão muda a nossa história. A conversão é aquele momento, é aquele dia que a graça de Deus nos alcança e que naquele momento nós somos transformados em filhos de Deus. Naquele momento nós somos feitos filhos amados de Deus, que a partir daquele momento serão guiados, orientados e seguirão caminhando pelas orientações de Deus. A conversão muda tudo.
Aqui nós vemos nesse texto o retrato de um coração, de uma vida sem Jesus e o retrato de uma vida com Jesus. Gente, todos nós nascemos desgarrados, longe, separados de Deus. E isso é o que a Bíblia diz, que todos nós nascemos nessa condição aqui à sua direita. Mas a Bíblia diz que quando a conversão acontece, e ela acontece por meio de Jesus, o nosso coração ele é transformado, direcionado para Jesus, e nós nos tornamos filhos de Deus. Tem um livro bem interessante que fala da história desse padre Smith, que viveu durante um bom tempo um vilarejo simples, mas que viveu em um contexto em que as pessoas viviam uma vida desregrada, viviam uma vida em prazeres, vivendo a vida para si mesmo, direcionados pelo maligno. E esse padre fazia de tudo para tentar mostrar para aquelas pessoas como Deus deveria dirigir a vida, como Deus deveria fazer a diferença. E o livro menciona que certa vez aquele padre encontrou uma mulher importante, que produzia novelas, que produzia filmes, e aquela mulher, ao encontrar o padre, ficou muito chocada, porque ela nunca tinha tido o encontro daquele, e ela queria muito tirar algumas dúvidas, até porque, lembra, esse meio de produção artística, quem produz novela, produz filme, produz música, são os que mais influenciam a sociedade. A cultura, que muitos cristãos têm aberto mão, é a grande influenciadora da sociedade. E essa mulher então ficou chocada ali com aquele padre, e ela começaram ali uma conversa, porque o padre segue o celibatário, ele não se casa, né? E ela fez uma pergunta para ele, né? E foram conversando, e chegou um momento que ela disse que padres e também outras pessoas buscavam a igreja, buscavam Deus para se livrar do sexo, buscavam Deus para conseguir viver sem um relacionamento sexual. Então, Deus era a fuga para aquilo que é mais importante, que é o prazer sexual. Era a cultura que aquela mulher vivia. E aí ele diz uma coisa interessante, ele resiste, e ele diz assim: olha, eu ainda prefiro acreditar que o sexo é um substituto para a religião, e que o jovem homem que toca o sino do bordel está inconscientemente procurando por Deus. E aquele padre acerta bem na mosca mesmo, como a gente diz, porque o que ele está querendo dizer é que a nossa busca pelos prazeres, a alegria buscada nos prazeres, ela na verdade é aquele desejo por uma vida feliz e satisfeita que nós tentamos encontrar em vários lugares, como fez Salomão, mas que na verdade essa alegria plena a gente só encontra em Deus. Mas que a gente vive tateando, procurando achar alegria, procurando achar satisfação, mas essa verdadeira alegria e essa verdadeira satisfação, elas só são encontradas em Deus. Muito interessante, porque os mais profundos anseios do homem, da humanidade, são evidências de um anseio por uma felicidade, uma satisfação muito maior. Esse final de semana a gente está no carnaval, né? Período do carnaval. E quantas pessoas não estão procurando um final de semana alegre, feliz, satisfeito, cheio? Mas na verdade, depois desse final de semana, o que vão encontrar é vazio, é solidão, porque essas coisas elas não trazem a alegria e a satisfação que o homem procura. A única satisfação que nós encontramos verdadeiramente, ela está em Deus. Deus é que é a raiz da alegria. Deus é que é a raiz da satisfação, de tal maneira que quando Paulo disse que aquelas pessoas se converteram, elas mudaram a direção para Deus, elas agora são alegres, felizes e satisfeitas. Porque agora elas encontraram o que de fato traz satisfação para a vida, que é um relacionamento com Deus. Sempre quando a gente fala de coração, e Paulo fala de coração nesse texto, vale a pena lembrar algumas coisas. Uma delas é essa frase desse autor que diz o seguinte: nosso coração é falso. Ele nos engana ou nos ilude de modo que pensamos que nossos desejos são puros, que queremos o que queremos porque é uma coisa boa, a qual Deus aprova. O caminho de cada indivíduo parece ser correto aos seus próprios olhos, mesmo que tal caminho conduz à morte. Aqui uma verdade que a nossa sociedade precisa lembrar é que o nosso coração ele é enganoso.
e que muitas vezes com as melhores intenções a gente busca uma felicidade que a gente só vai encontrar desespero, porque a verdadeira felicidade está em Deus. E por mais que você busque com todas as melhores intenções, como diz a frase, não salva ninguém. Tem até a frase dura que de boas intenções o inferno está cheio. Porque de fato boas intenções não mudam. A grande questão é que se a vida que nós vivemos, ela é pautada pela Bíblia, ou pelo que eu acho, pelo que Deus pensa, ou pelo que eu acho. Esse autor ele nos ajuda a pensar, olha o que ele diz. A vida de uma pessoa reflete o que está no seu coração. O coração é a fonte da qual emana as realizações da vida. O comportamento de uma pessoa é a expressão do fluir do coração. Ou seja, as nossas ações, elas brotam do coração. É por isso que a Bíblia diz que se você quiser guardar uma coisa importante, guarde o seu coração. E por que isso é tão importante? Porque tem aquela frase que eu não sei de quem é, que diz que coração é terra que ninguém. Quem é que conhece o seu coração? Só Deus e você. E se você não guardar, se eu não guardar o meu coração, o fluir dele, se não estiver alinhado com Deus, será um fluir de tristeza, de amargura. Então nota a importância de refletir sobre o coração, e ele diz, você pode colocar nesses termos, o coração determina comportamento. O que você diz e faz expressa a orientação do seu coração. Gente, vamos aqui pensar um pouquinho nisso aqui. Se tudo que a gente faz e diz vem do coração, qual era que a gente tem que mais cuidar? Coração. Deixa eu dizer uma coisa, conversão tem a ver com mudança de coração. Eu sei que muitos de vocês estão acostumados a viver em um contexto que as pessoas dizem o que é um discípulo de Cristo? O que é um seguidor de Jesus? Não, um seguidor de Jesus é aquele que vai para a igreja no domingo. É aquele que usa roupa comprida. É aquele que faz isso. É aquele que não faz aquilo. É aquele que ouve música evangélica. E aí a gente cria uma série de coisas para dizer o que é um discípulo de Cristo. Mas isso é exterior. Isso não define um discípulo de Cristo. A conversão, ela é uma mudança interior. É o coração que define o relacionamento com Jesus. Quando Deus converte alguém, quando a conversão acontece, a primeira coisa que muda o rumo é o quê? É o coração. Ou seja, a conversão começa no coração antes de chegar nas pernas. A conversão é uma mudança que acontece lá no íntimo. Lá no íntimo, sem às vezes ter nenhuma mudança exterior. Acontece no coração e depois flui para toda a vida. Então nota a importância de focar naquilo que é mais importante, que é o coração. E quando a gente pensa em coração, essa é a ordem de Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. E o que é coração? A Bíblia trata coração como o centro do ser humano. Quando a Bíblia fala de coração, você pode pensar em três coisas que resumem bem. Coração é mente, é aquilo que você pensa, são os seus raciocínios, é o seu entendimento. O coração são afeições, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós nos apegamos. E coração é vontade, aquilo que a gente faz. Quando Deus diz para a gente amá-lo de todo o coração, Deus está dizendo, pegue a sua vida inteira, tudo que você pensa, e se entregue a Jesus. Pegue tudo que você sente e coloque diante de Jesus. Pegue tudo que você faz e coloque à disposição de Jesus. Ou seja, conversão é a mudança de deixar de pensar o que eu quero pensar, deixar de sentir o que eu quero sentir, deixar de fazer o que eu quero fazer, para começar a pensar o que Deus quer que eu pense, para começar a sentir o que Deus quer que eu sinta, para começar a fazer o que Deus quer que eu faça. Entende por que é uma mudança de coração? Por que a conversão começa no coração? Porque é no coração que você pensa, é do coração que você sente, e é do coração que procede toda a ação. Antes de alguém fazer algo errado, ela decide no coração fazer isso. A conversão é uma disposição, é uma decisão do coração de render toda a nossa vida a Jesus.
Então, o que é conversão? Conversão é a rendição da vida a Jesus. Eu gosto de uma ilustração que pega esse coração e coloca um trono. O que é conversão? Conversão é deixar Jesus reinar no seu coração. Quando nós nascemos, todos nós temos um rei no nosso coração. Quem é o rei do nosso coração? Quem tem filhos sabe que os nossos filhos querem sempre fazer a vontade deles. Eles têm um reizinho no coração deles, é eles mesmos, é o ego, é a vida deles. Eles querem fazer tudo o que eles querem fazer. Quando a gente cresce, a gente vai amadurecendo. E a conversão é o momento que a gente entende que o rei do nosso coração tem que ser quem? Jesus. Conversão é render o coração a Jesus, é entregar toda a vida a Jesus, é decidir lá no fundo, no seu íntimo, que Jesus vai governar a sua vida e tudo que você é e pensa. Esse texto, Deuteronômio 6, ele vai dizer: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua mente, seus pensamentos, com todas as suas emoções, com toda a sua ação, com toda a sua força. Gente, deixa eu dizer uma coisa, muito cuidado, porque às vezes a gente acha que emoção não é uma coisa boa, ou que o importante são as ações. Nós somos seres complexos. O ser humano é um ser que pensa, é um ser que sente e é um ser que age. E você deve cuidar para que na sua vida você pense como Deus pensa, pense o que Deus quer que você pense, mas também você sinta. Sim, nós sentimos a presença de Deus. A presença de Deus não é algo opaco, é algo sem sentido, sem tato, que você apenas faz porque sabe que é certo. Não, quando a graça de Deus nos alcança, ela atinge o profundo do nosso coração, ela atinge as nossas afeições, ela é o primeiro amor que enche-nos de paixão para servir. Muitas vezes a falta do nosso relacionamento com Deus, a falta de nutrir, a gente fica fazendo a vontade de Deus só na base da mente. E deve continuar. Mas deixe-me dizer que a vida com Deus tem muito sentimento. Faz parte da vida cristã render os sentimentos a Deus. Faz parte da vida cristã não adorar só com a mente, mas adorar também com o espírito, com as emoções. Isso faz parte e glorifica a Deus. Lembra, a nossa vida, nós temos pensamentos que não agradam a Deus, emoções que não agradam a Deus e ações que não agradam a Deus. E você deve nutrir e caminhar com Jesus para que você pense o que agrada, sinta sim, mas sinta o que agrada a Deus e faça o que agrada a Deus. A grande questão de conversão é quem é o rei do nosso coração. Então lembra, conversão é render o coração a Jesus e decidir fazer o que Ele deseja, sentir o que Ele quer que nós sintamos e pensar o que Ele quer que nós pensemos. Isso é conversão. Por que nós precisamos de conversão? Bem, esse texto dá algumas razões. A primeira delas é porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que nós estamos separados de Deus, inimigos de Deus. É o que esse texto diz. Então, um pecador precisa de uma mudança, precisa de uma conversão. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele diz: olha, vocês tiveram uma mudança, e essa mudança todos nós precisamos dela. Outra razão é porque o pecado nos separou de Deus. A Bíblia diz que o pecado faz separação, porque Deus é santo. Então o pecado nos separa de Deus. Correr para Jesus é ter perdão dos pecados. Outra razão é porque nós não conseguimos por nós mesmos alcançar o padrão de Deus. Nota que Paulo não diz para aquela igreja que ela mudou porque ela começou a fazer coisas certas. Paulo não disse que aquela igreja, aquelas pessoas ganharam uma vida com Deus porque começaram a fazer o certo. Não. Paulo disse que alguma coisa primeiro aconteceu antes, a misericórdia de Deus. A graça de Deus entrou, Jesus entrou naquele coração, eles receberam Jesus e isso mudou todo o restante. Ou seja, a vida com Deus ela não é por nosso mérito. Se você notar o que diz o versículo 7 e 8, deixa-me ler para você o versículo 8, que diz assim: vocês são salvos ou convertidos pela graça, por meio da fé.
Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ou seja, o homem, humanidade, ele não consegue alcançar o padrão de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. Sobre nós está o peso da condenação dos pecados. E temos alguém que nos ama muito e morreu para nos salvar. É como se nós tivéssemos uma dívida impagável, e temos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Jesus nos ama tanto que Ele vem pagar a nossa dívida, Ele vem nos dar esperança. Então olha que interessante, porque quando a gente pensa por que a gente precisa de conversão, que é a mesma coisa de por que precisamos de salvação, é porque nós estamos num estado difícil, mas ao mesmo tempo porque tem um Deus de amor, que nos ama, que nos criou, que entende que a nossa alegria e satisfação só vai estar nele, e que esse Deus nos convida a chegar até Ele para ter vida. É bom e é interessante dizer que nós precisamos de conversão é a mesma coisa que dizer que nós precisamos de Cristo, porque conversão é mudar a sua vida na direção de Jesus. Conversão é mudar o rumo para começar a pensar o que Cristo deseja, sentir o que Cristo deseja e fazer o que Cristo deseja. Nós precisamos de conversão porque é o único meio de ter uma vida feliz e satisfeita. Porque conversão tem a ver com caminhar com Jesus. Gente, conversão, antes de tudo, é um compromisso pessoal com Deus que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Às vezes quando a gente pensa em conversão, a gente pensa em tanta coisa, mas na verdade conversão é um amor profundo por Jesus e um compromisso de caminhar com Ele. Eu não sei quantos de vocês já ouviram aquela história conhecida como a história do filho pródigo, mas na verdade são dois filhos pródigos ali, dois filhos perdidos, e é aquela história do pai que tem dois filhos e o mais novo chega para ele, pede que a herança, o pai estando vivo, então ele pede a morte do pai, e diz: pai, me dê tudo que eu tenho, porque eu quero que é meu e eu vou embora. E aquele pai então, um pai muito amoroso, dá o que o filho quer, e o filho pega o dinheiro e vai embora, e a Bíblia diz que aquele filho gasta tudo o que tem, tudo, de maneira irresponsável, ele gasta todo o recurso, vive de maneira errada, sem temor de Deus, sem temor do seu pai, e a Bíblia diz que um dia ele cai em si, e ele diz: olha a minha vida, olha como eu estou vivendo, e ele decide voltar para a casa do pai, e ele diz: eu vou voltar, e eu vou dizer: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra ti, eu nem sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba. E a Bíblia diz que isso acontece quando esse filho chega, o pai recebe, abraça, e ao invés de tratar como um empregado, que era o que ele queria, o pai trata como um filho amado. Conversão é voltar para casa. Conversão é voltar para o relacionamento com Deus. E tem uma frase de C.S. Lewis muito interessante, que ele diz o seguinte: olha, Jesus contou a história do filho pródigo para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para casa. Olha, não importa o que você fez, apenas volte para casa. Olha, não importa o seu passado, não importa a maneira como você viveu, não importa o que você fez. O que importa é quem você pode ser em Cristo Jesus. O que importa é que Deus recebe pessoas quebradas. Uma vida errada ou vários erros não significa uma vida eternamente errada. A Bíblia escreve esse texto para os Efésios, Deus escreve esse texto aos Efésios usando Paulo, e se você ler um pouquinho sobre a história daquela cidade, aquela cidade era terrível, era promíscua. Se você acha que hoje o Brasil está ruim na área da moralidade, você tem que conhecer Éfeso, porque era pior, era terrível. E Deus salvou essas pessoas, e a conversão mudou o rumo delas. A conversão é um convite para assumir um compromisso com Deus, é um retorno para uma vida com Deus. A terceira pergunta é como acontece. Como é que acontece a conversão? Algumas pessoas acham que a conversão ela é um processo, e de certa forma ela é. Mas algumas pessoas acham que para uma vida com Jesus eu primeiro preciso acertar minha vida. Sabe aquela pessoa que diz assim: rapaz, eu preciso caminhar com Jesus, essa palavra está falando comigo, eu preciso caminhar com Jesus, então eu preciso deixar aquilo ali, eu preciso deixar aquilo outro, eu preciso fazer aquilo ali, deixar de fazer aquela outra coisa, e depois eu vou caminhar com Jesus.
Ou seja, algumas pessoas entendem que a conversão, ela é uma obra que eu tenho que fazer, algo transformar a minha vida para depois começar a caminhar com Jesus. Só que a Bíblia não diz isso. Na verdade, a Bíblia diz que conversão é decidir hoje caminhar com Jesus, independente de como você está. Independente do que você fez hoje, fez ontem, fez nesse ano, independente do que você fez na vida. Conversão é dar a mão para Jesus e dizer, vou junto agora. Agora eu vou caminhar com o Senhor e vou deixar o Senhor me guiar. E isso é muito interessante, porque conversão é dizer, eu tenho caminhado sozinho até aqui. Deus, eu tenho caminhado sozinho até aqui. Mas a partir de hoje eu entendo que eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. A partir de hoje eu não vou caminhar mais sozinho. Eu preciso da tua ajuda. Eu quero caminhar com o Senhor. Então, conversão é reconhecimento de que a gente precisa de Jesus para fazer qualquer coisa boa. De que a gente precisa dele para agradar a ele. Que sozinho nós não conseguimos. Então, a conversão, ela é um processo, mas olha que interessante. A conversão, ela é fruto do entendimento. Você precisa entender o que a gente está falando aqui. E nós precisamos entender que nós estamos numa situação difícil com Deus e somente quando encontramos Cristo é que nós temos vida com Deus. Então esse entendimento, ele é o início. Mas não para no entendimento. A Bíblia fala de reconhecimento. Eu preciso entender o que é, mas eu preciso reconhecer a necessidade de conversão, como eu preciso mudar a minha vida para Jesus, como eu preciso agradar a Jesus. A Bíblia chama essas duas coisas, talvez, está tudo junto, misturado, de arrependimento. O que é arrependimento? É reflexão, entendimento de quem somos, de como estamos muitas vezes separados de Deus, e um arrependimento, uma comoção da vida. Reconhecimento de que de fato não estamos 100% com Deus, que precisamos melhorar os caminhos. Então a Bíblia chama isso de arrependimento. A Bíblia usa outro termo que define o processo de conversão, que é fé. Ao mesmo tempo que eu me arrependo porque eu reconheço que eu não consigo sozinho, porque eu sou um pecador, estou separado de Deus, ao mesmo tempo eu olho para Jesus com fé. A Bíblia diz que Ele nos amou e deu o seu Filho por nós, para nos dar uma vida com Deus. Ou seja, se o que nos separa de Deus é o pecado, e Cristo morreu pelo meu pecado, Ele pagou o meu pecado, Ele excluiu o meu pecado, o que é que me separa de Deus agora? Nada. Porque Cristo pagou o pecado. Logo, pela fé eu posso me apropriar da vida com Deus. Pela fé eu posso tomar posse da vida com Deus e dizer, a partir de hoje eu vivo com Deus, eu sou filho de Deus, porque o que me separava já não me separa mais, Ele pagou o preço por mim. Então a Bíblia fala de arrependimento e fé. Conversão é reconhecer a situação difícil que nós estamos, mas reconhecer a graça que é Jesus Cristo, a dádiva que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer, para que todo aquele que nele crê não morra, não permaneça morto, nem morra eternamente, mas tenha vida eterna. Ou seja, hoje pode ter conversão. Hoje Deus deseja efetuar conversão na nossa vida, porque conversão é você fazer uma avaliação da sua vida e tomar uma decisão de fé, de entrega, de dizer, a partir de hoje a minha vida vai ser caminhada à luz de Jesus, seguindo a orientação de Jesus. Nota, nós estamos falando de arrependimento e fé. Arrependimento e fé é uma rendição do coração, é um compromisso do coração. Arrependimento e fé é você decidir no seu coração e colocar no seu coração Jesus como rei. Sabe aqueles termos que os crentes usam? Aceitar Jesus, se converter, passar para a lei de crente. Sabe esses termos? O significado no geral dessas coisas, de maneira bem simples, é isso. Não é fazer nada. O significado simples é você decidir no seu coração deixar Jesus governar a sua vida. Conversão, ser discípulo de Jesus, é decidir lá no seu coração que a partir de hoje você vai buscar ser guiado por Deus em todas as áreas da sua vida, naquilo que você pensa,
naquilo que você sente, naquilo que você faz. Isso é conversão. E é resultado de arrependimento, de uma avaliação da vida e de fé que me apropria de Jesus e que diz, a partir de hoje eu vou viver com Jesus. Então, conversão é um compromisso. Se você vai numa estrada e você encontra uma placa dizendo você precisa convergir, você precisa fazer a conversão, você viu a placa. Mas aquilo dali só vai ser legal e só vai se apropriar na sua vida se você de fato apertar o pé no acelerador e converter à direita, ou converter ao lugar que a placa manda. Vai precisar de uma ação. A fé é essa ação. A fé é essa determinação de dizer, Jesus precisa ser o rei da minha vida, e a partir de hoje Ele vai reinar no meu coração, e eu estou decidindo isso no meu coração. Então, conversão é uma decisão do coração. Lembra, gente? Aí as pessoas diziam assim, então quer dizer que para ter uma vida com Deus eu não preciso fazer nada, eu só preciso me converter? Eu só preciso crer? Sim, só precisa crer. Porque se você crer de verdade, você não vai só crer. Lembra o que diz a Bíblia? É do coração que procede toda coisa. Se Cristo estiver no seu coração, você não vai viver de todo jeito. Sabe alguns crentes que você vê por aí vivendo uma vida desmantelada e que diz que é crente? Conversão é Cristo reinar no coração. Quando Ele reina no coração, a vida muda. Se a vida não mudou, onde é que está o problema? No coração. Tem muita gente que consegue vir para a igreja por um bom tempo. Tem muita gente que consegue fazer as coisas de discípulo de Jesus por um bom tempo. Mas muitas vezes faz a vida e vive uma vida dentro da igreja e vive outra vida fora. O que é isso? Religiosidade. Religiosidade não é a mesma coisa que conversão. Você pode vir aqui, pode cantar os melhores louvores, você pode se emocionar, você pode viver tudo aqui, pode falar palavras bonitas, pode estudar a Bíblia. Isso é religiosidade. E nem é errado, mas isso é religiosidade. Vida com Jesus é pegar Jesus e dizer, Jesus, reina sobre mim, eu me rendo, reina, e fazer com que Ele reine em todo lugar, aqui, na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. Ou seja, a conversão é uma mudança verdadeira no coração que vai se expressar em todo lugar. Então, quando você vê, note bem porque esse assunto é importante, quando você vê alguém vivendo uma vida longe de Deus e dizendo que ama a Deus, não julgue, porque a Bíblia diz para a gente não julgar. A gente tem que cuidar da nossa própria vida, e se a gente for julgar pela reta justiça, que é a Bíblia. Mas lembre-se que o problema é no coração. É Cristo que precisa reinar no nosso coração. Ele não quer reinar no domingo. Ele não quer reinar no culto. Ele quer reinar na sua vida. Ele quer reinar na minha vida. Ele quer reinar para nos ajudar a ter um casamento melhor. Ele quer reinar para fazer com que a nossa juventude seja bem vivida, que a gente seja jovem, feliz e satisfeito. Ele quer reinar para nos ajudar na depressão. Ele quer reinar para nos ajudar nos problemas da criação de filhos, nos problemas do trabalho. Ele quer reinar para mudar a nossa vida, e Ele faz isso. Ele transforma. Mas Ele só transforma a vida daqueles que Ele reina. E quando Ele reina, acredite, não tem nenhum governante melhor do que Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele governar, a nossa vida muda e prospera para melhor. Em todos os sentidos que você imaginar. Porque Jesus é um rei maravilhoso. Então, quando essa conversão acontece, o resultado disso é ação. Porque quando eu convido Jesus para reinar sobre minha vida, eu vou caminhar com Jesus, então a ação será uma consequência. Olha o que esse versículo diz. O amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para aqueles que recebem para aqueles que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha a ênfase. O amor de Cristo nos impulsiona. Olha, muita gente
quer caminhar com Deus tentando. Eu estou tentando, pastor, eu estou tentando. E acha que vai conseguir converter a sua própria vida. Não. Olha o que Paulo está dizendo, que você rende a sua vida a Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você caminha com Jesus, e é o amor de Jesus que vai te impulsionar e fortalecer para fazer o que é certo. É Jesus. Então, primeiro Jesus, depois as obras. As obras serão resultado e fruto de uma vida com Jesus. É o amor de Jesus que nos impulsiona. Paulo diz, olha, cremos que Ele morreu. Ele nos deu nova vida. Então nota, eu creio que Jesus morreu, eu creio que Jesus pode me dar vida, que Ele me deu vida, eu creio. Conversão. E quando eu me converto, eu recebo uma nova vida. Paulo diz que os Efésios receberam uma nova vida. E aí, quando eu tenho uma vida com Jesus, como é que eu vivo? Aí Paulo diz, nova vida, não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo. Quando é que isso começa? Quando é que eu começo a viver para Cristo? Eu começo a viver para Cristo quando eu passo pela conversão. Quando eu entrego a Ele minha vida. Esse assunto eu decidi tratar porque ele é muito mal entendido. Por exemplo, o batismo. O que é o batismo? Muita gente acha que vai se batizar quando tiver aquela vida perfeita. Mas deixa eu dizer uma coisa, o batismo, lá na época bíblica, acontecia no dia da conversão. A pessoa se convertia e naquele mesmo dia ela era batizada. Sabe por quê? Porque batismo não tem a ver com a vida perfeita. Batismo tem a ver com a disposição do coração de amar Jesus. Batismo é um testemunho público, é você dizer para todo mundo, a partir de hoje, eu vou caminhar com Jesus. E prova disso é o meu batismo. Se você notar, o batismo, no geral, especialmente na época bíblica, ele era por imersão, e a pessoa era mergulhada e ela é retirada da água. E a maioria, até hoje, várias igrejas batizam assim, elas batizam para trás e levantam. A ideia é que a pessoa morreu e ressuscitou para uma nova vida. O batismo é para todos aqueles que estão decididos a viver com Jesus. Se você está com dúvida, pense. Mas se você está comprometido a viver com Jesus, não pense duas vezes. O batismo é o testemunho público de um comprometimento com Jesus. Um testemunho público de uma decisão que já aconteceu no coração. E é uma decisão e é um entendimento que diz, olha, não vai ser eu que vou fazer, é Deus que vai me ajudar. Eu preciso dele. É assim que acontece a conversão, por meio de arrependimento, fé, entrega. E quem realiza a conversão? Se você notar o versículo 4, vai dizer que Deus nos amou. E se você voltar no versículo 5, vai dizer que Deus nos deu vida. Uma coisa fantástica que a gente percebe é que a conversão, ela é primeiramente uma obra de Deus. É Deus que fala lá no coração. Eu lembro que desde criança me levavam para a igreja, não nasci numa família cristã, verdadeiramente cristã, e eu lembro que minha irmã me levava para a igreja, a graça de Deus alcançou a vida dela, ela me levava para a igreja. E eu ia para a igreja e aprendi de Deus, aprendi muito sobre Deus, mas eu ia para a igreja pelos motivos lá, brincadeira, oportunidade de sair de casa também, e eu fui indo. E um dia eu lembro, o programa que eu mais gostava era a EBEC, né, que era uma programação com crianças, e eu lembro que eu fui também para a EBD. A EBD não era tão interessante, mas eu ia, minha irmã me levava. E eu lembro que um dia, o pastor lá pregando, né, eu ainda criança, e o pastor Emitônio pregando, e a graça de Deus falou tanto comigo naquele dia, ele convenceu o meu coração que eu precisava de Jesus, e aquele dia foi um dia especial, sabe? Porque Deus mexeu comigo de uma maneira que eu nunca tinha acontecido. Deus me emocionou, e às vezes Deus emociona a gente. A emoção é uma coisa boa. Às vezes uma coisa ruim da vida cristã de anos é que a gente perde a emoção. Eu não sei se vocês percebem, especialmente os crentes mais velhos aqui, que na nossa conversão, no geral, a gente orava muito. E Deus nos emocionava muito, e não era difícil toda ceia do Senhor a gente orar. Com o passar do tempo, a rotina vai tirando a emoção e a gente termina muitas vezes fazendo as coisas no automático e a gente perde o privilégio de se alegrar e chorar na presença de Deus como um primeiro amor.
E eu lembro que naquele dia foi muito marcante, Deus me salvou dessa maneira. E olha que interessante, foi Deus que fez. Aquele dia foi o dia da salvação, foi o dia da conversão, foi o dia de Deus dizer: ei, a sua vida precisa ser entregue a sua vida, venha a mim. E essa é uma coisa interessante, porque a conversão é uma dádiva, a conversão é um presente, a conversão é Deus falando com a gente de maneira especial. E a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso. Olha o que esse texto diz, porque ajuda. E ele está dizendo: olha, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, você não vai até Deus antes. Primeiro Deus veio até você. Está entendendo a ideia? A ideia não é que você vai aceitar e vai crer em Jesus. Não, meu amigo, Deus já veio até você. Isso é prova que Ele te ama. Isso é prova que Ele nos ama. Porque esse Deus, Ele veio a nós porque Ele sabia que a gente jamais iria até Ele. Mas Ele veio até nós. E agora Ele enche o nosso coração de amor por Jesus. E agora, cheio do amor, nós podemos amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É motivados pelo amor de Jesus que nós amamos. Ou seja, a conversão é a resposta. Mas a pergunta quem fez foi Deus. A conversão é uma resposta que dá início a uma vida com Deus. Mas a pergunta que nos chamou para o relacionamento, quem fez foi Deus. Quando você é chamado por Deus para um relacionamento com Ele, você diz: sim, eu quero seguir Jesus, eu quero entregar minha vida a Jesus. Mas sempre lembre, partiu de Deus. E se Ele tem falado com você de maneira especial, chamando você para um relacionamento mais perto dEle, deixa eu dizer, é porque Ele te ama. Você não tenha dúvida. Você não tenha dúvida que se Deus tem usado pessoas, se Deus tem usado pessoas, momentos, talvez dessa igreja, para chamar você para perto, você não tenha dúvida, pelo amor de Deus, você não tenha dúvida que Deus te ama. Quando Deus mexe com as nossas vidas, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, Ele nos desafia, acredite, eu não tenho condição de fazer isso, é Deus que faz. E se você é pai, eu gosto de exemplo de pai, né? Estou vendo essa fase. Você normalmente se importa tanto com os filhos dos outros? Briga com os filhos dos outros, bota castigo, chama atenção, faz isso com os filhos dos outros? Normalmente, não, né? Mas e com seus filhos? Gente, quando Deus mexe com a gente, é porque Ele está nos convidando para um relacionamento de pai e filho. Deus fala de maneira específica com quem é filho, a conversão é prova disso. Então, olha, se Deus está falando com você, se Deus está te chamando, se Ele está fazendo a pergunta ou o convite, você precisa entender isso e se render. Aqui entra uma polêmica, né? A gente que se converte ou Deus que nos converte? Olha esse texto. Venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Isso é conversão. Venham a mim, quem está dizendo isso é Jesus. Venham a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. O convite, venham a mim. Quem é que precisa se converter? Nós. Quem é que precisa ir a Jesus? É você. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, deixar Ele reinar no seu coração. É você que tem que se converter. Mas olha o que esse texto também diz, e é Jesus que está dizendo. Jesus diz: pois ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim, e no último dia eu ressuscitarei. Olha o que Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim. Afinal de contas, é Pai, eu não posso ir, eu não tenho como ir. Jesus está dizendo: venham a mim, mas Jesus está dizendo: ninguém pode vir a mim se Deus não mandar. Você pensar aí, aqui a gente tem o chamado de Deus, e aqui a gente tem a resposta do homem. A conversão é as duas coisas. A conversão é o momento que Deus te chama e que você diz: sim, Jesus, eu vou te seguir. Ela acontece uma vez na vida e ela continua pela vida inteira, mas de maneira especial ela acontece uma vez na vida. É aquele dia ou aquele momento que Deus fala no seu coração e você decide seguir. É a conversão. É aquela decisão do coração de amar Jesus. Cuidado. Algumas vezes a conversão não acontece no culto. Às vezes ela acontece em casa, no trabalho. Lá em casa a gente teve que lidar com um dilema.
o Caleb não consegue identificar como foi que ele se converteu. Só que se você disser para ele que ele não é crente, você arruma uma briga com ele. Ele disse que ele é crente, ele crê em Jesus. Ele não lembra o dia que ele se converteu, embora certamente tem que ter tido. Mas ele disse que ele é crente em Jesus. Algumas pessoas não se lembram mais a data do seu batismo e a data da sua conversão, mas o importante é a convicção que um dia aconteceu. O importante é a decisão hoje. Como é que está seu coração hoje? Você está rendido a Jesus? Gente, sem a conversão a Jesus, a gente não consegue caminhar bem durante o ano. Sem a gente render nossa vida a Jesus nas áreas práticas, no casamento, no namoro, nos estudos, na vida, sem conversão, sem caminhada com Deus, a gente não consegue. A gente vai poder até produzir muitas coisas, mas vazias. Guarde algumas coisas no seu coração. A primeira delas, a conversão, é uma transformação interior, que produz uma transformação exterior. Mas Deus primeiro quer o seu coração. Do coração Ele vai mandar para a sua vida. Outra coisa, a conversão é a rendição do coração a Jesus, que resultará na rendição de toda a vida a Jesus. Entregue seu coração, porque é do coração que toda a vida vai caminhar. Primeiro é o coração. Primeiro é o comprometimento interior. De maneira simples, conversão é uma entrega de vida a Jesus. Isso é que é conversão. É o compromisso de caminhar com Ele e amá-lo acima de todas as coisas. Essa é a grande mudança. Essa é aquilo que mais faz a diferença na vida, na sua vida, que pode fazer a diferença na sua vida e na vida de tantas pessoas. Sem a conversão, nós não conseguimos caminhar bem. É por isso que você precisa entender que toda pessoa, cada pessoa, dos nossos filhos, dos nossos amigos, independente de quem seja, todos nós, no momento da vida, nós precisamos de conversão, de rendição da vida a Jesus. Então eu queria deixar com você algumas coisas para você pensar, para você refletir e praticar. A primeira delas é um desafio: entregue a sua vida a Jesus. Assuma o compromisso de caminhar com Ele. Entenda, não é você que vai conseguir sozinho. Você só vai conseguir se você entregar a sua vida para Ele. Se você tiver fé no que Ele fez e no que Ele pode fazer na sua vida. Que as decisões dele serão melhores, inclusive, do que as suas decisões. Então, conversão é uma entrega. Segundo, conversão acontece uma vez na vida, mas ela continua durante toda a caminhada cristã. Olha, gente, talvez você nunca se converteu ainda. Talvez hoje seja o dia. Mas talvez você já fez a sua conversão anos atrás. Gente, conversão é uma coisa que acontece uma vez na vida, mas ela não para mais. E se parar, a gente tem problema. A Bíblia fala dessa igreja que teve uma mudança tão grande. Se você ir lá em Efésios 2, versículo 10, o apóstolo João vai escrever para a mesma igreja e vai dizer, Jesus falando com aquela igreja, vai dizer: eu tenho contra você uma coisa. E Jesus diz: Éfeso, eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Gente, qualquer um de nós pode abandonar o amor e a afeição por Jesus. Interessante, não dá tempo aqui, mas é que aquela igreja continuava fazendo as coisas, mas sem nenhuma afeição. Aqui é um alerta. Deus não quer só mão, Deus quer coração. Deus não quer só que você faça as coisas boas para parecer um crente. Deus quer um coração que ama e pulsa por Jesus. Então, conversão acontece uma vez na vida, mas ela continua todos os dias, toda semana. Essa luta para amar mais Jesus, amar mais Jesus. E por fim, uma pergunta, né? O que te impede de entregar a sua vida a Jesus e viver para a glória dele? Qual é a grande dificuldade de entregar a sua vida a Jesus? Qual é a grande dificuldade de render sua vida a Jesus? Olha, isso, se tiver uma dificuldade que está te impedindo de reinar Jesus, é isso que está no trono do seu coração hoje. E o desafio de Deus é que você tire isso do trono e coloque o melhor rei para a sua vida, que é Jesus. Você não tenha dúvida que Jesus é o melhor rei para governar a sua vida e dirigir. Ele quer converter a sua vida para lhe dar uma vida feliz e satisfeita. Baixe a sua cabeça. Queria orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo privilégio que nós temos de entregar a nossa vida a Jesus, de caminhar com Ele, decidir entregar